é extremamente essencial que você acompanhe o texto. Porque se houver alguma afirmação aqui que não está baseada nas Escrituras de Deus, na Palavra de Deus, ela não pode, não deve ser aceita. Porque é a Palavra de Deus que possui toda a autoridade. É a partir dela que nós vamos nos guiar e meditar a respeito desse assunto. Então, por favor, não feche a sua Bíblia. Mas também leia a sua Bíblia, né? Não adianta só não fechar. Você tem que olhar para ela e acompanhar o texto junto. Quem ainda não achou, diz misericórdia. Então vamos lá. A partir do versículo 11, 2 Coríntios 5, diz assim: Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês? Nada disso. Estamos apenas lhes dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus. E se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona. Porque cremos que Ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Versículo 18. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa da reconciliação. Versículo 20. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Pois Deus diz: no tempo certo eu o ouvi. No dia da salvação, eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo. Hoje é o dia da salvação. Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez, por favor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, ela penetre no profundo do nosso ser, gere algo novo em nós, Senhor. E que hoje em nosso meio seja feito aquilo que a Tua própria palavra diz. Que hoje seja dia de salvação. Em nome de Jesus nós oramos assim. Amém. Amém. Você já abriu algum doce sem a intenção de compartilhar com quem estava perto de você? Tem aqueles réu confesso que é mais fácil um pouquinho, né? Diz assim: sim, já fiz, não me envergonho. Ou até reconhece com vergonha mesmo, né? Mas numa situação assim, para essa situação ficar constrangedora, basta a pessoa que está perto da gente, que a gente não estava nem um pouco a fim de dividir o doce, pedir. É só ela falar assim: viu, me dá um pedaço, que vai ficar escancarado na tua cara, que tu não estava nem um pouco a fim de fazer aquilo. Ainda quando é uma caixa de bis, ainda é mais, né? Se bem que tem gente aí que eu conheço que come uma caixa de bis fácil, sozinho. Para dividir tem que ser duas. Eu sou uma dessas. Se quiser me agradar,
Já sabe por onde, né, Kate? A Kate está me devendo uma, cheia de testemunha agora aqui. É constrangedor quando a gente não tem a intenção de compartilhar alguma coisa que a gente está comendo e alguém pede e a gente tem que compartilhar. Mas ainda que o constrangimento nos faça compartilhar aquilo que a gente não estava nem um pouco a fim de fazer, ainda que o constrangimento nos faça dividir, esse constrangimento por si só, ele não tem poder suficiente para mudar a intenção do nosso coração. Porque às vezes a gente pergunta por educação, torcendo para que a pessoa recuse por educação também, né? A gente diz assim, tu quer? Sendo educado. E tu espera que a pessoa seja educada também e diga, não, é tão pouquinho. Mas ao invés disso, a pessoa do outro lado pega e diz, sim, me dá só um pedacinho. E às vezes é um bombom, né? E aí tu vai dividir um bombom. A minha esposa briga comigo porque ela diz que eu não degusto o bombom. Eu prefiro pensar que eu degusto o bombom de forma diferente. Eu abro ele, eu não dou nem chance para que alguém me peça um pedaço, porque ele vai inteiro para dentro da boca. Não por egoísmo, mas foi sempre que eu sempre comi o bombom assim. Se eu abrir um bombom na sua frente e você me pedir um pedaço, eu vou lhe dar um pedaço. Cheio de alegria, eu espero. Mas ainda que o constrangimento, essas situações façam a gente compartilhar, isso não tem o poder de mudar o nosso coração. Às vezes a intenção é a gente comer sozinho. E aí, tu pode aplicar isso à comida ou qualquer outra coisa que você deseje usufruir sozinho, usar para o seu próprio bem. E só, se o constrangimento tivesse o poder de mudar o nosso interior, isso significa que quem passou por esse tipo de constrangimento nunca mais comeria alguma coisa sozinho. Porque se o constrangimento poderia nos mudar, então nunca mais eu vou comer nada sozinho, porque agora o meu coração foi transformado e tudo o que eu vou comer agora eu vou repartir. O assunto hoje, obviamente, não é sobre chocolate ou sobre qualquer outro tipo de sobremesa. Mas se vocês quiserem, a Patrícia e a Luana fazem algumas coisas bem interessantes. O assunto hoje é sobre algo muito mais doce, por assim dizer. É sobre algo muito mais sublime. É sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Como eu disse no início, eu estou muito feliz por diversos motivos. Mas especialmente nesse momento, nós estamos encerrando... Dá um ESC aí, Silvano, por favor. Nós estamos encerrando a 3ª série da nossa identidade, da nossa razão de existir. Eu não sei exato agora de cabeça o número, mas dentro disso aqui, existem mais de 60 sermões. São 60 sermões, mais do que 60 sermões, onde está fundamentado a nossa identidade como igreja. As pessoas podem não concordar, mas ninguém pode dizer que isso saiu da nossa cabeça. Porque domingo após domingo, a palavra de Deus tem sido pregada. Então eu fico muito feliz de hoje a gente poder encerrar isso. Encerrar a série, não encerrar o assunto. Porque nós somos isso. Então nós vamos continuar meditando e falando e desenvolvendo e principalmente praticando tudo isso que nós vemos aprendendo. Mas eu quero dividir esse texto em 4 pontos. O primeiro ponto, pode colocar de novo, Silvano, por favor? O primeiro ponto, para você que está anotando, se encontra no versículo 11 até o versículo 13. Nós estamos nessa última parte da série falando sobre o mensageiro. Mais uma vez, eu queria pensar com você sobre características de um mensageiro. Características de um mensageiro de Deus. Características de um mensageiro que traz uma mensagem do céu. E a primeira dessas características que eu queria trazer através do texto, então por favor acompanhe o texto, é que esse mensageiro ele precisa necessariamente ser temente a Deus. Vamos ler de novo, versículo 11 até o 13? Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês? Nada disso. Estamos apenas lhes dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim
e que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus. E se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. O contexto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, aqui, Paulo já tinha defendido a sua autoridade, Paulo já tinha argumentado aqui contra aquelas pessoas que estavam colocando à prova o seu ministério. Paulo fez de tudo para não ser um peso para essa igreja, Paulo fez de tudo para que não houvesse nenhum embaraço na hora dele pregar o Evangelho. Paulo fez de tudo para que o Evangelho pudesse avançar e avançar cada vez mais. E aqui mais uma vez ele lida com isso, com pessoas que estavam se levantando contra o ministério, não só do apóstolo Paulo, mas aqui Lucas junto e outros cooperadores que escrevem junto com Paulo esta carta. Mas eu quero dar ênfase aqui, na primeira parte do versículo 11. Assim, conhecendo o temor ao Senhor. Você teme a Deus? Temer a Deus significa uma profunda reverência por quem Deus é. É algo que beira o medo, mas não é medo. É um profundo respeito. É uma reverência tão verdadeira e sublime que não suporta ver outros vivendo de maneira indiferente diante desse Deus. Porque no versículo 11 o apóstolo Paulo está dizendo isso. Assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir os outros. Muito obrigado, meu irmão. Uma das evidências que nós percebemos nesse texto de alguém que realmente teme ao Senhor é que ele não consegue ficar tranquilo ao ver pessoas ao seu redor tratando a Deus com indiferença. É óbvio que isso não deve despertar em nós uma postura de querer enfiar a goela abaixo, Deus nas pessoas, né? Mas que não poderia gerar em nós também uma indiferença. As pessoas não tratam Deus como deveriam e nós normatizamos isso. Conhecer o temor do Senhor nos leva a tentar, a procurar persuadir outros. Existe no coração daquele que teme a Deus o desejo de mostrar aos outros quão digno é o Senhor. Quão digno Ele é do nosso amor. Quão digno Ele é da nossa adoração. Quão digno Ele é do nosso louvor. Quão digno Ele é da nossa reverência. Quão digno Ele é da nossa atenção. Quão digno Ele é do nosso tempo. E essa lista, ela é infindável. Mas temer ao Senhor implica em entender que Ele é digno da nossa vida de forma completa diante do altar dele. É isso que o texto está nos dizendo. Eu não consigo ficar parado se eu conheço o temor ao Senhor, se eu sei o que significa, se eu vivo num relacionamento de reverência profunda e verdadeira com Deus. Isso muda quem eu sou. Muda a forma como me comporto, muda os meus pensamentos, muda as minhas motivações, muda a forma como eu caminho, como eu corro, como eu durmo, como eu descanso, muda a forma como eu gasto dinheiro, muda a forma como eu deixo de ganhar dinheiro. Muda tudo. O temor do Senhor muda quem nós somos. Mas não só faz isso com a gente, mas também deseja fazer algo através da gente. O temor do Senhor não morre em nós. Mas a gente já vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Vamos avançar aqui no texto. Ainda dentro do versículo 11, o apóstolo Paulo diz ali na parte B, Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Versículo 12, ali em diante, ele vai falar que o desejo dele é que essas pessoas da igreja de Corinto pudessem se orgulhar dele. Pudessem olhar e dizer assim, esse é o cara que tem nos ensinado o Evangelho. Da mesma forma como muitas vezes nós olhamos e dizemos, não, a minha igreja é aquela de lá.
E a gente diz isso com alegria. Minha igreja é a Igreja Batista. O William é meu irmão. O Voltaire é meu irmão. E eu me alegro com isso, não sinto vergonha de dizer isso. É nesse sentido que Paulo está dizendo que gostaria que os irmãos dele se orgulhassem dele. O verdadeiro temor a Deus nos traz consciência limpa. Porque Paulo está dizendo para eles, eu gostaria que vocês se orgulhassem de mim. Porque não há em mim nada que traz vergonha para vocês. Por quê? Porque eu conheço o temor ao Senhor. Porque eu ando num relacionamento de verdade, profundo, de reverência com o Senhor. E por isso vocês não precisam ter vergonha de mim. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós encontramos essa verdade em 1 João, capítulo 4, versículos 17 e 18, que diz: à medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Vamos sendo aperfeiçoados à medida que caminhamos. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, se não temos a consciência limpa, se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor do Senhor. Uma das verdades mais absolutas da Escritura: Jesus Cristo voltará. Amém? Você crê nisso? Jesus voltará. A Bíblia fala que ninguém sabe o dia e nem a hora. Fala sobre sinais, e esses sinais são como o início das dores de parto. As dores do parto da mulher, obviamente da mulher, o homem não pode sentir, né? Ainda que alguns aleguem. Mas as dores de parto só podem ser sentidas pela mulher, e isso é um aviso. É um aviso de que a hora do nascimento está chegando. Então Jesus fala de que os sinais são o início das dores de parto. Tu não sabe exatamente a hora que a criança vai nascer, mas tu sabe que está chegando. Uma das verdades mais absolutas da Escritura é essa: Jesus Cristo vai voltar. Isso te assusta? Ou alimenta a tua esperança? Porque se Jesus impedisse que nós terminássemos esse culto, ou melhor, interrompesse o nosso culto, para que entrássemos finalmente naquele culto eterno, eu gostaria muito que isso acontecesse. Mas se Jesus fizesse isso, se ele rasgasse esse forro bonito que a gente acabou de colocar, eu adoraria ver isso acontecer. Mas isso traz esperança para você? Ou traz medo? Porque a Escritura nos ensina que ele voltará, e voltará cheio de poder e glória, e vai separar aqueles que creem em seu nome de um lado, e aqueles que não creem em seu nome do outro lado. E uns serão salvos e outros condenados. No fim das contas, toda a humanidade será dividida em dois grupos. A uns será dito: muito bem, servo bom e fiel, entra, participa da alegria do teu Senhor. A outros será dito: afaste-se de mim, pois eu não o conheço, você pratica o mal. Se Jesus voltasse hoje, isso te assusta? Ou isso produz em você: não, já que ninguém sabe quando que é, então eu vou vivendo a teologia do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Eu sei que você completou isso na sua memória, na sua cabeça. Eu vou levando. Um dia eu volto para Jesus. Se o seu pensamento é esse, você não tem que voltar para Jesus. Você tem que vir a Jesus. Porque você nunca veio. Você nunca veio de verdade a Jesus. Um dia eu volto. Eu vou continuar aproveitando a vida, eu vou continuar aproveitando o meu pecado, e um dia eu volto. Isso é postura de quem não conhece o temor ao Senhor. De quem não tem um relacionamento verdadeiro com Deus. Mas existe outra pergunta que precisa ser feita. E é difícil de ser feita, e mais difícil ainda de ser escutada. Porque exige uma resposta do nosso coração. E se você morresse hoje? A morte para você é esperança? Ou é algo sombrio?
Para mim, irmãos, eu gosto de pensar naquilo que Jó proclamou no livro de Jó, capítulo 19. Eu sei que o meu Redentor vive, e ele há de se levantar sobre a terra. Ainda que eu morra, com os meus olhos eu o verei. Com os meus próprios olhos eu o verei. O que alimenta a minha vida, a minha esperança é essa. Que no momento em que eu fechar os olhos nessa terra, eu abro os olhos diante do meu Senhor. Eu o verei. Você conhece o temor do Senhor? Porque se a resposta é sim, então a resposta para essas duas perguntas não deve causar medo em você, mas deve causar esperança. Porque eu estou seguro. Eu sei quem é o meu Deus. Nós precisamos pensar sobre isso. Sobre conhecer de fato o temor ao Senhor. Sem temor no nosso coração, nós não conseguimos lutar contra o pecado. Mesmo o medo da consequência não é o suficiente para nos fazer parar de pecar. Porque o pecado ele vai nos enganando. Ele vai dizendo para a gente, só mais uma vez, só mais um pouquinho, essa é a última. E a gente fica nessa, anos e anos, dia após dia. Sem temor no nosso coração, nem mesmo o medo das consequências do pecado vão fazer a gente parar do pecado. Mesmo que haja consequências, não serão o suficiente para nos fazer parar de pecar. Nós precisamos conhecer a Deus, para temê-lo, para amá-lo da maneira que ele merece ser amado e temido. Não é sobre medo, mas é sobre reverência. É sobre entender diante de quem nós estamos. Conhecer o temor a Deus, conhecer esse temor a Deus, fez com que Paulo parecesse louco para alguns e parecesse cheio de juízo para outros. É interessante isso, né? O mesmo Paulo, alguns olhavam para ele e falavam, não bate bem. Louco. Chegam até a afirmar que as muitas letras o deixaram louco. Já outros olham para o apóstolo Paulo e enxergam um homem no mais perfeito juízo, cheio de sabedoria, pronto para ser aquele que iria instruir a igreja do Senhor Jesus. Louco por abandonar tudo o que tinha e servir a Cristo de forma integral. Talvez se você decidisse fazer isso hoje, levar Jesus a sério, as pessoas te tratariam como louco. Se você decidisse ser fiel em todas as áreas da sua vida, muitas pessoas ao teu redor olhariam para você e falavam, louco, louca, maluca. Eu acho que a nossa preocupação deveria ser se ninguém está falando isso sobre nós. Se a gente está parecendo muito certo aos olhos do mundo, alguma coisa está errada com a gente. Eu gosto de uma frase que eu li uma vez que diz assim, se a nossa fé faz total sentido para as pessoas que não possuem a nossa fé, então há algo de errado com a nossa fé. O próprio apóstolo Paulo, no outro lugar, vai falar sobre a loucura da pregação. Que ela é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas ela é a sabedoria de Deus para aqueles que estão se salvando. Conhecer e viver no temor do Senhor, ser um mensageiro do céu que realmente teme a Deus, implica em ser taxado de louco por alguns. E não só louco, como tantos outros rótulos que você pode receber e talvez até já tem recebido. Mas por outro lado, vai ter pessoas que vão olhar para você e vão enxergar você no seu perfeito juízo. Vão olhar para você e vão dizer assim, finalmente ele se achou. Ou melhor, finalmente ele foi achado. Finalmente ele foi encontrado. Então, louco, alguns olhavam para Paulo e achavam que ele era louco por abandonar tudo, toda a postura, todo o status que ele tinha de homem de Deus, religioso. Ele perseguia a igreja, prendia os cristãos, torturava outros e achava que fazia isso em nome do Senhor. E ele abandona tudo isso. Ele era visto
como alguém muito importante dentro da sociedade judaica, mas ele abandona tudo isso e por causa disso foi taxado como louco. Mas por outro lado, ele foi taxado como alguém cheio de juízo. Isso é, alguém capacitado para servir a igreja de Jesus. É o que ele diz no versículo 13. Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus. Porque olha tudo que Deus está fazendo através de alguém, como vocês mesmos dizem, louco. Olha o rebuliço que Deus está fazendo no mundo através desses loucos. Se me chamam de louco, eu aceito, e a glória pertence toda a Deus. Ela é de Deus. E quanto mais louco, talvez, quanto menores parecermos diante do mundo, quanto mais insignificantes parecermos diante do mundo, mais ficará claro que a glória pertence toda ao Senhor. Nós estamos em 2 Coríntios capítulo 5, mas no capítulo 4, o apóstolo Paulo fala sobre um tesouro que é guardado em vasos de barro. O tesouro é o Evangelho. O tesouro é a mensagem que recebemos. O vaso de barro somos nós. O tesouro que nós guardamos é muito valioso, mas a carcaça que é a gente não é nada. É barro, é caco. Se caiu, quebrou. Passa, logo passa. E será reduzido a pó. Ele mesmo fala a respeito disso. Esse tesouro foi colocado em vasos de barro para que fique cada vez mais claro que o valor disso tudo não está no vaso, mas está no tesouro, que é o próprio Jesus e o seu Evangelho. Irmãos, independente da opinião das pessoas, o temor do Senhor fez com que Paulo se preocupasse, em primeiro lugar, com a opinião do seu Senhor, e não com a opinião das pessoas. É claro que o próprio Senhor Jesus ensinou a respeito disso, e Paulo zelava, e ele instrui, por exemplo, aos 2 jovens pastores que estavam caminhando com ele, Timóteo e Tito, de que eles deveriam ser homens irrepreensíveis. Essa é a instrução que os diáconos da igreja também recebem, serem homens irrepreensíveis. Essa é a instrução, de forma geral, que todo cristão recebe. Ser alguém que não há nada para se apontar. E quando for apontado, que seja apontado uma coisa que já está sendo tratada. Já foi arrependido, já foi confessado e está no caminho da restauração. E não surpreendido para gerar escândalo. Mas independente disso, a preocupação maior, a preocupação primária do apóstolo Paulo era com a opinião do seu Senhor. E não com aquilo que os outros estavam falando ou deixando de falar a respeito dele. Gálatas capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo fala isso claramente. Ele levanta o questionamento: acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. E a gente poderia aqui supor uma segunda parte dessa conclusão do texto. Paulo seria servo das pessoas e não servo de Cristo. Nessa missão que recebemos do Senhor Jesus, de pregar o Evangelho, nós devemos nos lembrar sempre que a motivação é a glória dele. Não é a necessidade das pessoas. De que, claro, importa e importa muito como as pessoas estão nos enxergando. No versículo 47 de Atos capítulo 2, diz que Deus ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos, e fazia isso diariamente. Mas isso é resultado de um povo, o povo cristão, que ia conquistando a simpatia daquelas pessoas que estavam vendo a igreja ser igreja. Então não é que a gente tem que ser chato, entendeu? Não é que a gente tem que responder todo mundo dizendo, é isso mesmo e a tua opinião não importa. Não é isso. Aprendemos isso com Felipe, não aprendemos? Você lembra, né? Claro que você lembra. Se você não se lembra, você anotou, né? E se você não anotou, você me pediu o sermão, eu passei para você, né? Mas nós aprendemos isso com Felipe. Quando ele se aproxima da carruagem e ele pergunta ali para o eunuco etíope, ele pergunta para ele, você entende o que você está lendo? A resposta do eunuco é um tanto grosseira, para dizer o mínimo. Ele diz assim, como eu vou entender se ninguém me explica? Talvez muitos de nós, nessa posição, diríamos para o eunuco, então tá, vai em paz. Então tá.
Ainda olha para Deus e diz assim: Deus, eu quis. Será? Mas não, Filipe continua. Filipe se aproxima e explica. Ele pergunta qual é as questões daquele homem. Não é que a opinião das pessoas não importa, mas importa mais, e sempre, a opinião do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos vender o temor ao Senhor para evitar que as pessoas nos olhem torto. Se fizermos isso, nós estamos tornando o Evangelho uma mercadoria. E aí nós nos corrompemos. E aí perdemos a missão. A verdade, irmãos, é que todo crente bom, e está em aspas aí, mas todo crente bom será visto como louco por alguns e cheio de juízo, cheio de sabedoria por outros. É inevitável. Mas que importe mais aquilo que Deus pensa sobre a gente. Que possamos andar no temor do Senhor ao ponto de se preocupar em primeiro lugar com aquilo que Ele pensa a nosso respeito. O mensageiro do céu, portanto, é alguém temente a Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é alguém amado por Cristo. Essa é a verdade que encontramos dos versículos 14 até o versículo 17. Acompanhe comigo na sua Bíblia, por favor. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona. Porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, no antigo Adão, o velho eu, em outros tempos pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. O versículo 17 é conhecido por muitos de nós. Com certeza você se lembra desse texto, ainda que não lembra de cabeça onde ele fica. Mas é um texto conhecido por nós. Mas é um texto essencial para o nosso entendimento aqui, que é o versículo 14. É interessante comparar as versões das traduções desse texto, pois nos faz compreender de forma mais precisa a sua verdade. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, na versão NVI, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, na versão NVT, diz que o amor de Cristo nos impulsiona. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, na versão NAA, que é a Nova Almeida atualizada, diz que o amor de Cristo nos domina. É importante a gente fazer, volta e meia, esse exercício de comparar as versões. Caso contrário, a gente fica limitado naquilo que uma tradução nos trouxe. Por que existe essa diferença de tradução? O vocabulário grego, que é o texto original em que o Novo Testamento foi escrito, é muito mais rico do que o nosso português. É por isso que há diferentes traduções. E cada tradução, cada nova atualização, tenta trazer o termo mais fiel ao original. Mas nós ficamos refém da nossa própria língua, do português. Não é que a nossa tradução não é confiável, inclusive, segundo estudiosos, é uma das mais confiáveis. Mas sempre que possível é importante a gente fazer essa comparação. Porque já pensou, se ficássemos apenas com a versão da NVI, que o amor de Cristo nos constrange? Ou se apenas ficássemos com a versão NVT, o amor de Cristo nos impulsiona? Ou a NAA nos domina? A verdade, irmãos, é que o amor de Cristo não só nos deixa constrangidos, mas nos impulsiona. Porém, não são nossos impulsos, porque é o amor dele que nos domina. Essa palavra, ela vem carregada de um significado mais profundo.
Eu posso ficar constrangido e até fazer alguma coisa simplesmente por constrangimento. Igual quando a gente divide o doce. É só constrangimento. Mas eu não sou levado a fazer. Eu não sou impulsionado. Eu posso muito bem ser constrangido e comer o doce sem gerar nenhum impulso em resposta a isso. Mas eu posso ser constrangido e ser impulsionado a compartilhar esse doce. Mas ainda assim, isso não vai me dominar. Porque agora eu já sei que aquela pessoa que pediu é a que vai pedir de novo. Então toda vez que eu for comer, eu vou comer sozinho, escondido. Porque isso não me domina. Mas o amor de Deus, ele nos constrange. Ele nos impulsiona. E ele nos domina. Ele muda quem nós somos. O mensageiro do céu, ele tem essa consciência de que ele é amado por Cristo. Cristo demonstrou o seu amor morrendo por nós, pecadores. Não existe outro tipo de pessoa pelo qual Jesus pudesse ter morrido. Não há um justo sequer. Todos são pecadores. No versículo 14, nós entendemos o versículo desse texto aqui. Nós entendemos que ele morreu, Jesus Cristo morreu para que vivêssemos por meio dele. Porque nós cremos que ele morreu e cremos que todos morreram com ele. Assim como morremos com ele, nós também vivemos agora com ele. Paulo estabelece de uma forma muito bela isso em Romanos capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 11. Você pode acompanhar esse texto em outro momento. Mas quando nós cremos que ele morreu por nós, nós também agora vivemos para ele. No versículo 16, nós entendemos que ele morreu para que vivêssemos com ele. Então, no versículo 15, para ele. No versículo 16, com ele. Essa é a nossa esperança. Ele morreu, diz o versículo 15, por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Eu não vivo mais a vida para mim. Eu não vivo mais a minha vida isolado em mim mesmo. Eu vivo a minha vida com Ele. Porque Ele está vivo. Isso faz com que eu não viva a vida para mim. Mas com Ele. Aonde Ele está, é lá que eu estou. O resultado disso, irmãos, é uma nova vida. E não uma vida melhorada apenas. Muitas vezes, em alguns lugares, nós ouvimos que Jesus morreu para melhorar a nossa vida. Lá pelo ano de 2016, eu vi uma postagem no Facebook que era uma provocação, uma crítica, na verdade, que dizia assim: o problema do cristão brasileiro é que ele acha que Jesus morreu para que ele pudesse conquistar um Honda Civic. Cita ali o carro específico. E aquilo me incomodou muito. Vocês já ouviram muitas vezes da minha boca, termos são importantes. O cristão brasileiro não acredita que Jesus morreu para que ele tivesse um carro melhor. O cristão, de fato, o crente bom, ele não acredita que Jesus morreu para que a vida dele nessa terra melhorasse. O cristão verdadeiro, ele não acredita que Jesus morreu simplesmente para que ele tivesse uma saúde impecável ou para que ele não passasse por nenhum tipo de sofrimento. Porque isso seria uma incoerência total, completa. Porque o próprio Jesus vai dizer em João capítulo 16, versículo 33, nesse mundo vocês terão aflições. Não é uma opção. Ele não diz, se vocês fizerem tudo certinho, não vão sofrer. Não, nesse mundo vocês terão. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Um dia tudo isso vai passar. E nós podemos meditar nisso, a respeito disso, nas palavras do próprio apóstolo Paulo, que diz que todos os sofrimentos que ele passa nessa vida, que nós vivemos nessa vida, são leves e momentâneos, comparados com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Jesus Cristo não morreu para que a gente tivesse apenas uma vida melhor.
Ele morreu para que a gente tivesse vida. Uma nova vida. Uma verdadeira vida. A obra de Cristo, esse amor de Cristo por nós, faz com que mudemos a nossa perspectiva acerca de Deus e também das pessoas que nos cercam. Se não fosse a obra de Jesus, se não fosse o Espírito Santo ter aberto o teu coração, iluminado os teus olhos, você continuaria enxergando Deus, talvez como o Papai Noel, que dá presente para aqueles que se comportam, ou como um brigadiano mal encarado das antigas, que sai fazendo ronda pronto para enxergar alguém fazendo alguma coisa para dar umas bordoadas. Mas a cruz de Cristo faz com que agora a gente não olhe mais com os olhos humanos para Deus. A gente o reconhece como nosso Deus e nosso Pai. O amor de Cristo nos constrange, nos impulsiona, ele nos domina e muda a nossa perspectiva. Não só a respeito de Deus, mas a respeito das outras pessoas também. Afinal, é isso que o texto diz no versículo 16. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. É o famoso julgamento, né? A gente olha para as pessoas e já coloca um rótulo e usa às vezes aquela desculpa de, sabe o que é? O santo não bateu. Olha, esse negócio de santo aqui é só o espírito. Os outros a gente não gosta muito. O santo não bateu. Quando nós somos constrangidos, impulsionados e dominados pelo amor de Cristo, isso faz com que a gente avalie. Não é que a gente não vai julgar, mas a gente não vai julgar de acordo com a carne. Mas a gente avalie a partir daquilo que Deus fez em nossa vida. Nós iremos avaliar a partir da perspectiva de Deus e não da nossa. Essa é a nova vida. Ah, mas eu sempre fui assim. Ou aquela pessoa nunca mudou e nunca vai mudar. Já falei sobre isso em outro momento, né? Às vezes a gente tem tanta fé, mas tanta fé, que a gente é capaz de afirmar que esse nem Jesus salva. Esse nem Deus muda. Olha o tamanho da nossa fé. A gente tem fé para emprestar para Deus. Porque aquilo que Ele vai fazer talvez seja insuficiente para mudar alguém. Mas olha a verdade preciosa que nós encontramos no versículo 17 desse texto. Por causa desse amor que nos constrange, impulsiona e domina, esse amor que foi demonstrado através da morte de Jesus para que a gente viva para Ele, com Ele, por meio dEle, esse amor torna nova todas as coisas. Logo, todo aquele que está em Cristo. Essa expressão em Cristo, ela é tão pequena, mas ela é tão profunda de significado. Porque, irmãos, no dia da volta do Senhor Jesus, a grande questão será essa. É a mesma questão do Éden. Quando Adão e Eva pecaram e se esconderam, Deus chegou e perguntou para Adão, onde estás? É mais ou menos assim, onde é que tu se enfiou, Adão? Onde estás? Porque antes tu estava em mim. Agora você está no pecado. Nu, envergonhado, com medo. A grande pergunta na volta de Jesus será essa. Onde estás? Em Cristo? Ou em Adão? Porque em Cristo, a nova vida, ela pode ser vivida. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A vida velha acabou e uma nova vida teve início. Parece redundante, na verdade é, mas eu creio que o apóstolo Paulo faz isso de forma intencional, inspirado pelo Espírito Santo. Porque se a nova vida teve início, então é óbvio que a velha vida acabou. Mas muitos de nós às vezes afirmamos e até mesmo pregamos para algumas pessoas de que é possível estar em Cristo e ainda assim permanecer na velha vida. Que desgraça de evangelho é esse? Que Cristo pequeno é esse?
que não tem poder para me resgatar da velha vida. Aonde mesmo estando nele, eu continuo vivendo como se nada tivesse acontecido. Eu continuo vivendo na prática do pecado. Que Jesus Cristo miserável, pequeno, inútil é esse? Que não tem poder para tornar novo aquilo que era velho. Certamente esse não é o Jesus Cristo da Escritura. Porque o que a palavra de Deus nos diz, irmãos, é que todo aquele que está em Cristo tem nova vida. O próprio Jesus diz isso em João capítulo 5, versículo 24. Aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Jamais será condenado. Ele foi salvo. Definitivamente salvo. Porque ele pertence a Jesus. Então essa é a mensagem que nós precisamos pregar lá fora, mas essa é a mensagem que nós precisamos alimentar todo dia aqui dentro. Se eu estou em Cristo, é uma nova vida. A velha vida já passou. Talvez essa verdade precisa ser repetida para aquele desgraçado que você encontra toda manhã quando vai escovar o dente, na frente do espelho. Se olhar para ele e falar assim, escuta aqui, a velha vida acabou. Talvez você precisa olhar para você mesmo e dizer, para de ficar planejando o pecado. Para de levantar mais um dia disposto a fazer o que é errado. Para de viver mais um dia como se nada tivesse mudado. Como se você já não tivesse escutado o apelo do Senhor. Como se irmãos já não tivessem apelado ao seu coração, aconselhado você. Para de viver dessa forma orgulhosa, dura. E se arrepende, seu miserável. É importante a gente ter essas conversas com a gente mesmo. O que era, já passou. Porque nós estamos em Cristo. O que era já passou e o que é hoje é Cristo. E será para sempre Cristo. Essa é a nova vida em Cristo. O quanto de Cristo existe na sua vida? Se alguém começar a investigar você, será que ele vai perceber que você é cristão? Será que ele vai perceber que você é um crente bom? Não porque você usa a Bíblia de desodorante ou porque fala umas palavras que é do vocabulário gospel. Porque aleluia, glória a Deus, até um endemoniado pode falar. Recitar texto bíblico de cor, Satanás fez tentando Jesus. A grande pergunta é, você está em Cristo? Quando você está trabalhando, você está em Cristo? Quando você está aqui no culto, você está em Cristo? Quando você está em casa, você está em Cristo? Quando você está na rua, você está em Cristo? Quando você está se vestindo, você olha para o espelho, a conclusão que você chega é, eu estou em Cristo? Essa é a grande pergunta. Isso não deveria ser problema nenhum para alguém que conhece o temor do Senhor em primeiro lugar. E em segundo lugar, que entendeu que é amado por Cristo. Terceiro, o mensageiro do céu, ele é consciente de que ele é um embaixador de Cristo. É isso que diz o versículo 18 até o versículo 21. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Aquele que foi ofendido pelos nossos pecados, buscou reconciliação conosco. Essa é uma verdade que ela
ela machuca a gente. Porque se nós estamos em Cristo, deveríamos fazer a mesma coisa que Ele faz. O problema é que quando alguém peca contra a gente fica, eu vou perdoar. Mas se a pessoa vier me pedir perdão. O grande ofendido da história, quando a gente peca contra alguém, não é esse alguém. É o próprio Cristo. Que foi oferecido na cruz em nosso lugar. Que recebeu os cravos, a coroa, os xingamentos, o deboche. Ele é o mais ofendido. Aquele que foi ofendido por nós, veio até nós em busca da reconciliação. Isso é um escândalo. É um escândalo que ele tenha que ter vindo até nós. Adão merecia ter morrido. Abraão deveria ter morrido. Moisés deveria ter morrido. Davi deveria ter morrido. Eu e você deveríamos ter morrido. É um escândalo porque ele veio atrás da reconciliação. Ele não contou os nossos pecados, ele não pesou os nossos pecados, mas derramou os nossos pecados, ele juntou os nossos pecados e jogou e lançou sobre as costas de Jesus Cristo. É nós que deveríamos estar em prantos, clamando por perdão, mas foi ele que na cruz, já nos seus últimos momentos de vida, pede para que seus assassinos fossem perdoados. Pedem para que aqueles que ofenderam ao Pai fossem perdoados. Você entende o tamanho desse escândalo? Aquele que foi ofendido, o Senhor Deus eterno. Aquele que o Salmo 24 diz que Ele criou todas as coisas e tudo que foi criado nesse mundo, todas as pessoas, tudo pertence a Ele. Esse foi ofendido da história. Não foi uma autoridade qualquer. Nós paramos de entender a gravidade do pecado porque nós perdemos de vista o tamanho do Deus ofendido da história. Não é uma coisinha qualquer que foi feita. Ai, foi só um pecadinho. Não! Pelo amor de Deus, entenda isso. Não existe pecadinho contra um Deus enorme. Não existe pecado pequeno contra um Deus que é gigantesco. Soberano, infinito, todo-poderoso. Não existe ofensa pequena contra um Deus grande. Grita comigo, me xinga, faça o mal contra mim, e você pode chamar de uma ofensa pequena. Mas jamais olhe para o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, e diga que a Ele você cometeu um pecadinho. Ele é aquele que conhece todas as estrelas, chama pelo nome, todo-poderoso, onisciente, onipresente, independente, autoexistente, autossuficiente, eterno, infinito, imutável, sábio. Esse é o nosso Deus. Cheio de graça, de verdade, de misericórdia, infinito em tudo isso, cheio de zelo, de ira, amor, bondade, soberano, fiel, justo. É contra esse Deus que nós pecamos e é contra esse Deus que a gente fica inerte. Ah, foi só um pecadinho, foi só mais um. Jesus Cristo morreu por esse mais um. Jesus Cristo morreu por esse ato vergonhoso que você comete. Jesus Cristo morreu pelas intenções más e impuras do seu coração. Jesus Cristo morreu para santificar os relacionamentos que você se encontra e insiste em viver de forma deturpada. Jesus Cristo morreu para redimir a tua vida.
Ele recebeu o pagamento por todos esses pecados. A nossa injustiça foi jogada sobre Cristo. E Ele morreu com isso, Ele morreu com ela, para pagar completamente a nossa dívida. Será que ainda assim nós iremos olhar para essa verdade e dizer, não, foi qualquer coisa. Foi só um pecadinho. Você percebe que o fato dele ter dado o primeiro passo para essa reconciliação, tira todo e qualquer mérito de nós? Apresente seu currículo. Puxa teu histórico. Meça a sua santidade. Enumere todas as suas boas obras. Calcule o tanto de recurso que você já investiu na igreja, no reino, e tudo isso será menos que um grão de areia numa balança de precisão. Não significa nada. Porque não existe nada que a gente possa fazer que vai nos tornar merecedores do sacrifício de Jesus, da salvação dele. Se ele tivesse nos largado e nos abandonado, estaríamos até hoje perdidos, longe de Deus, atirados na sarjeta, esperando a morte. Mas é de graça, por meio da fé, que nós recebemos a justiça dele. Pela fé, o texto diz, eu sou justificado. E essa justificação me torna aceitável a Deus. A ideia da justificação é um termo legal. Diante de um justo juiz. Legal não de legal, legal de lei. É um termo legal. A minha condição diante de Deus, o juiz, era culpado, condenado. Mas alguém pagou a minha pena. Alguém pagou a minha dívida. E de acordo com Colossenses, capítulo 2, diz que essa dívida foi cancelada. Que ele me resgatou de um reino de trevas e me trouxe para o reino da sua maravilhosa luz, como diz o apóstolo Pedro. Foi cancelado. Antes, diante de Deus, eu estava condenado. Agora, por conta daquilo que Cristo fez, e como eu estou em Cristo, eu fui justificado. Agora, a minha realidade legal diante de Deus não é mais de condenado, mas é de alguém justificado. Não é inocentado. Porque você não é inocente. Eu não sou inocente. Seríamos inocentes se ficasse provado que não tínhamos culpa nenhuma. E a culpa foi nossa. Mas nós fomos justificados pelo sacrifício de Cristo. Pela fé eu sou justificado. Essa justificação me torna aceitável a Deus. Sendo aceito por Deus, então eu me torno filho. E na condição de filho, eu sou declarado santo. Isso é, separado para uma completa dedicação ao Senhor. Ele nos pegou na sarjeta, mortos, atirados para a morte, e Ele nos trouxe para perto dEle. Ele não perguntou, Ele não questionou a respeito dos nossos pecados, mas Ele enviou o Filho dEle, para que por meio da fé nós pudéssemos ser livres da condenação do pecado. Perceba esse movimento. Ele nos salvou e nos comissionou. Ele nos reconciliou consigo mesmo. Você está em Cristo? Porque aqueles que foram reconciliados se tornam embaixadores do céu. E a ideia da embaixada é alguém que representa os valores, os direitos da sua nação. Nós fomos feitos por Deus embaixadores do céu, embaixadores de Cristo, embaixadores do reino.
E esses que foram reconciliados não representam qualquer tipo de reino, mas representam um reino inabalável, que jamais será destruído. Um reino eterno, que nunca terá fim, um reino glorioso, que é digno de louvor. O rei desse reino clama ao mundo: reconciliem-se comigo. E ele faz isso através dos seus súditos, dos súditos desse reino. Ele não faz isso através da boca de quem está nem aí para Deus. É muito triste. Porque tem gente que tem a capacidade de contar um testemunho, se é que dá para chamar de testemunho isso. Pastor, eu fui num show, e aí nesse show, lá no meio, a pessoa que estava cantando, ela disse assim: se você está longe de Deus, volte para Deus, volte para a igreja. Enquanto isso, dançava e requebrava com uma roupa que as esposas deveriam usar somente para os seus maridos. Não é por meio da boca dessas pessoas que Deus deseja gritar ao mundo: reconciliem-se comigo. É através do povo dele. Eu quero perguntar de novo e eu gostaria que você manifestasse a sua resposta. Você crê que você foi reconciliado com Deus? Pois é através de você. É através da sua boca que ele vai clamar ao mundo: reconciliem-se comigo. Um verdadeiro mensageiro do céu entende isso. Em quarto e último lugar, o mensageiro do céu, ele carrega sempre um convite da graça. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 2 diz: como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Pois Deus diz, no tempo certo, eu ouvi. No dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo. Hoje é o dia da salvação. Deus chamou o seu povo, nós, o povo dele, para a sublime missão. A missão de proclamarmos essa verdade. A missão de clamarmos ao mundo: Deus deseja se reconciliar com você. Eu sei que você já foi em muitos lugares em que o pregador fica apelando para você, dizendo: venha, dê sua atenção a Deus, por favor, entregue sua vida a Jesus, como se Jesus precisasse. Ele não precisa. Ele não precisa. E aqui está o escândalo. Ele não precisa, mas te chama. Ele não precisa, mas te quer. Ele não precisava de nenhum de nós e não precisa de mais ninguém, mas nos envia ao mundo com a sublime missão de dizer ao mundo que hoje é o dia da salvação. Você que está aqui hoje é o dia da salvação. Sonde seu coração. Mais do que isso, peça a Deus. Que Deus sonde o seu coração. Talvez todo esse tempo você viveu um engano. Talvez a triste conclusão que você chegue hoje é: eu não estou em Cristo. Mas a boa notícia é que hoje é dia de salvação. E Deus trouxe você aqui para ouvir isso. Essa missão, ela não existe por causa da igreja. É a igreja que existe por causa da missão de Deus, que é reconciliar consigo mesmo o mundo. Nós estabelecemos isso no primeiro sermão da série. A missão é de Deus. A missão não é da igreja. Nós recebemos uma missão. E você seria capaz de completar essa frase, né? Mas nós vamos fazer isso no final. A verdade, irmãos, é que tudo isso nada é sobre nós. Somos apenas cooperadores, é isso que diz o versículo 1.
Somos cooperadores de Deus. E como cooperadores de Deus, nós suplicamos, nós insistimos, nós clamamos ao mundo que as pessoas não recebam em vão a graça de Deus. Que elas não desprezem a graça de Deus. Devemos suplicar às pessoas que elas se rendam à graça de Deus. O mensageiro do céu tem sempre esse convite na sua boca. Obviamente no seu coração, mas sempre na boca. Porque às vezes a gente fica constrangido, nós somos impulsionados, mas não somos dominados por essa verdade. Que haja sempre em nossa boca esse convite da graça. Reconciliem-se com Deus. Estava conversando há algum tempo com uma pessoa que estava se queixando do filho dela. Um homem barbado, feito, já, com um casamento completamente disfuncional, desestruturado, perdeu casa, perdeu carro, destruindo a sua família, viciado em droga, usando todo o dinheiro que recebia para droga, vendeu a moto para droga, ficava pedindo dinheiro para a mãe dele, mentindo que era para ir para tal lugar, para entrevista de emprego por causa de droga. Há outro caso que está no mesmo caminho, mas o ponto não é droga, é jogo, é aposta. Qual que é o problema dessas pessoas? Não é só isso. O problema dessas pessoas é que elas não encontraram um tesouro de valor maior, que é Cristo. E nós, dia após dia, ouvimos essas histórias. E não fazemos o convite da graça. Venham. Deus chama, reconciliem-se comigo. Dentro da sua casa, talvez existam pessoas que precisam ouvir esse convite. Que ainda não assumiram um compromisso verdadeiro com isso. Dentro da nossa igreja, talvez existem pessoas que ainda não responderam verdadeiramente a esse convite, pois hoje estou aqui mais uma vez, através da palavra do Senhor, dizendo: venha, reconcilie-se com Deus. Ele te chama. É apenas nele que existe nova vida. Hernandes Dias Lopes vai dizer que receber a graça de Deus em vão é rejeitar a oferta da reconciliação. É escarnecer da graça. Sabe quando você está falando alguma coisa séria e alguém fica debochando de você? É mais ou menos quando eu estou pregando aqui a palavra de Deus e você aí boceja sem nem colocar a mão na boca. Receber a graça de Deus em vão é rejeitar a oferta da reconciliação. É escarnecer da graça. É fazer pouco caso do amor de Deus. É olhar para a cruz de Cristo e dizer: dane-se o que Ele fez. É dizer de forma prática: eu não quero saber disso. Eu não quero a bobagem do Evangelho. É virar as costas para Deus. É dizer: pouco me importa que um inocente morreu em meu lugar, sendo que era eu que deveria ter morrido. Pouco importa aquele que criou a vida ter que vir e morrer em meu lugar. Pouco importa aquele para quem o céu canta: santo, 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 tenha que ter vindo à terra e ser debochado. Pouco importa para mim que aquele que com a sua poderosa mão fez todas as coisas, teve que ter as suas mãos perfuradas. Pouco me importa que aquele que é dito a respeito dele, que é a cabeça de todas as coisas, que por meio de quem tudo foi criado, teve que ter sido colocado na sua cabeça uma coroa de espinho. Pouco me importa que aquele a quem os maiores e mais sublimes louvores deveriam ser direcionados, recebeu em tom de deboche: esse é o Rei dos Judeus. Será que essa é a nossa postura?
receber em vão a graça de Deus. Pouco me importa que Ele tenha feito tudo isso para me livrar do domínio do pecado. Eu vou continuar vivendo abraçado na minha imundícia. Pouco me importa se Ele me salvou para servi-lo. Pouco me importa, eu vou viver e desfrutar dessa salvação para mim mesmo, sem me preocupar ao mínimo com as pessoas que estão se perdendo ao meu redor. Pouco me importa com o que Cristo fez na cruz. Isso é receber a graça em vão. E é isso que muitos de nós estamos fazendo muitas vezes. Porque mesmo diante de tudo isso que eu estou dizendo, o seu coração luta e batalha, numa batalha infernal, tentando se convencer de que isso não é sobre você, de que isso é sobre o outro. Irmãos, não venhamos a receber a graça de Deus em vão. Hoje é dia de salvação. Hoje é o dia oportuno. Deus, através da cruz de Cristo, te chama para a reconciliação. Primeiro com Ele e depois em nome dEle. Para que você seja um instrumento de reconciliação, de salvação na vida das pessoas que te cercam. Diante disso, portanto, que o nosso coração seja tomado por um profundo e verdadeiro temor ao Senhor. Que realmente venhamos a conhecer com intimidade aquele que chamamos de nosso Deus e nosso Pai. Deus nos amou em Cristo e demonstrou isso fazendo com que Jesus morresse a nossa morte, sofresse o nosso sofrimento. E nós, agora, recebemos a vida dele. Ele recebeu a nossa morte. E nós recebemos a vida dele. Você está em Cristo? Você consegue olhar para a sua vida e perceber essa vida pulsando? Ao olharem para você, as pessoas enxergam isso? Alegria. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao choro, mesmo em meio a notícias que destroem a gente. Mas há uma alegria da esperança de que isso é só leve e momentâneo. Porque um dia, em breve, aquele que há de vir, virá. Você está em Cristo. Você recebeu a vida dele. Não é possível que venhamos a afirmar isso e andemos por aí como pessoas mortas, com relacionamentos mortos. Eu tenho um quê com o Luciano, sabe? Que vida é essa que eu recebi? Que é esse que eu tenho com alguém por quem o meu Senhor morreu? Que não é mais pecador do que eu. Já não avaliamos mais Deus segundo o ponto de vista humano e nem avaliamos mais o nosso próximo segundo o ponto de vista humano. Agora tudo novo se fez. Nós precisamos entender, irmãos, que a vontade de Deus não é apenas nos constranger. Não é apenas que você ouça isso e pense assim, nossa, verdade, hoje assim, saí meio mexido, sabe? O sermão hoje, o pastor estava meio louco. Não é só isso. Tampouco é você simplesmente ser impulsionado a ter uma atitude prática. Não, verdade, eu vou sair daqui e eu vou pregar para aquele meu familiar que eu nunca preguei. E depois vou entregar para Satanás, porque a minha parte eu fiz. Vou ir conversar com o irmão, com o parente, com o primo, com o filho.
que eu preciso ter aquela conversa necessária, importante. Vou fazer isso. Sou impulsionado a uma atitude. Mas não é só isso. Não é simplesmente ter uma atitude prática. A ideia é que o amor de Cristo nos domine, para que sejamos completamente dele. Para que aquilo que foi, já era. E aquilo que é em Cristo. E será para sempre em Cristo. Você está diante da decisão mais importante da sua vida. Permanecer em Adão ou correr para Cristo. A vontade de Deus não é apenas nos constranger, mas nos impulsionar e dominar com o seu amor. Assim, seremos verdadeiros mensageiros do céu aqui nessa terra. Eu e você somos encarregados de estender o convite da graça aos filhos perdidos de Deus. Houve um dia em que nós tínhamos um irmão perdido. Um dos meus carecas favoritos da igreja, o Carlos, eu lembro que no dia da profissão de fé da esposa dele, foi no mesmo dia, ela disse assim: há muito tempo eu orava pelo Carlos. E Deus salvou esse cara. Se aproxime mais do Carlos, anda um pouco mais com ele, você vai perceber o caráter de Cristo. Não vai ver alguém perfeito. Quanto mais perto você chegar, mais defeitos você vai ver. Alguém que no outro momento não queria saber de Jesus, agora, nas palavras dele, eu quero dizer, nós não vemos a hora de começar o nosso discipulado. Há muitos outros assim por aí, que não sabem que são nossos irmãos. Mas através de mim e através de você, Deus quer encontrar essas pessoas. Através do Carlos, Deus quer encontrar essas pessoas. Que por meio de nós, as pessoas sejam impactadas pela cultura do céu. Que através de nós, as pessoas conheçam o verdadeiro evangelho. Não esse evangelho da exaltação humana, da prosperidade, da vingança, do merecimento, do só se o outro me procurar eu dou o braço a torcer. Que as pessoas conheçam o verdadeiro evangelho. Deus deu essa missão para nós. Todo aquele que foi reconciliado, agora ele recebeu o ministério da reconciliação. Amém? Você crê nisso? Porque nós recebemos uma missão. E nós iremos cumpri-la. Através de nós, o mundo conhecerá e se alegrará em Jesus. Você crê nisso? Você deseja que isso seja uma verdade na sua vida? Então se coloque em pé que nós vamos declarar isso juntos. Eu gostaria que, se você não crê nisso com o seu coração, você não falasse. Porque isso só vai trazer juízo sobre a sua vida. Esse é um momento especial em nossa igreja. Que bom, vocês que estão nos visitando, estão aqui testemunhando isso. É um momento muito especial em nossa igreja. Nós estamos celebrando mudanças estruturais, o templo, e louvado seja Deus por isso. Mas mais do que isso, Deus tem revelado a nós o que Ele quer da gente. Isso que vai acontecer aqui agora não é algo místico, tá? Mas é uma oração comunitária. É uma oração de olho aberto, racional, comunitária, mas talvez uma das orações mais importantes que a gente já vai ter feito em toda a nossa vida. Eu gostaria que juntos nós pudéssemos declarar
essa verdade. Porque não é eu que recebi uma missão. Você não tem missão, miserável. É nós. É juntos. Vamos juntos declarar isso? No 13, então? Ou melhor, eu começo e vocês vão junto. Nós recebemos uma missão e iremos cumpri-la. Através de nós, o mundo conhecerá e se alegrará em Jesus. Amém. No final da oração a gente diz amém. Então olha para a pessoa que está do teu lado com fé aí e diz amém. Nós recebemos uma missão. Então vamos dar-lhe. Nós vamos cantar uma última canção. E aí logo após a canção nós estamos encerrados aqui com o nosso culto. E essa música, ela fala sobre o prazo de validade dessa nossa missão. O prazo de validade desse evangelho. A resposta você vai perceber bem logo. O prazo de validade, a duração da nossa pregação, é até que ele venha. Ele já voltou? Não. Então Cristo é a esperança que ao mundo nós iremos levar. Eu gostaria que você declarasse isso, com a boca cheia, mas com o coração convicto. Essa é a nossa missão, irmãos. A missão de Deus para nós. Em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus por isso. Quero desejar a você uma ótima semana e quero encorajá-lo. Se você ficou com aquilo que você tem a impressão que é uma pulga atrás do orelha, eu encorajo você. Vem conversar. Estou à disposição, tenho ainda mais alguns minutos aqui e ficarei feliz em responder quase todas as suas perguntas. Mas também gostaria de orar por você. Não deixe, não vai embora com essa pulga atrás da orelha, porque isso não é uma pulga, é algo muito maior. É o próprio Deus chamando você para perto dele. Vamos orar e encerrar esse nosso culto. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por aquilo que ouvimos e fomos desafiados. Pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito Santo gere em nós uma resposta de verdade, que sejamos constrangidos e impulsionados e dominados pelo teu amor. Pai, em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor falou não seja perdido e que possamos, ó Deus, de fato, cumprir a missão do Senhor que foi entregue a nós. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, é a nossa oração. Amém.